Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que você tá? Tudo bom? Estou aqui para conversar com você sobre uma coisa que para mim é super importante, que eu tenho percebido que tem virado uma situação que está se recorrendo dentro da reabilitação. E essa situação se chama o excesso. Excesso de... Talvez essa questão do excesso seja muito mais essa questão do excesso, para mim, hoje, tem a ver muito mais com o que a gente vive, né? Com excesso de possibilidades, excesso de demandas, excesso de coisas mesmo, né? Por exemplo, eu estou gravando aqui com você, com o meu celular, e ele está numa base de carregamento magnética para poder liberar a portinha do meu celular para poder botar o microfone que está aqui, que eu não sei nem se está captando o áudio direito. Ou seja, é um monte de coisa que a gente está fazendo uso, que eu não sei o quanto isso necessariamente ajuda ou atrapalha. No final das contas, quando a gente pensa em comunicação, a gente está pensando em várias coisas, né? Na minha imagem, na voz que está vindo para você, no tipo de conteúdo que eu estou colocando para você, mas imagina isso só que dentro de um setting terapêutico, no qual eu, como fisioterapeuta, como profissional de saúde, vou conversar com o paciente. Quando o paciente vem de um outro profissional de saúde, como médico, por exemplo, especificamente do ortopedista, ele vai vir de um lugar no qual ele sempre vai ser oferecido para ele uma coisa que não necessariamente ele precisa, tá? Sendo bem direto. Poucos são os médicos que conseguem fazer um encaminhamento diretamente para o fisioterapeuta, o que eu cada vez mais eu vejo menos hoje, porque os médicos vêm fazendo uso muito mais de recursos medicamentosos e sem validação científica para poder, digamos que, diminuir os sintomas por um determinado período de tempo, para depois ele voltar a sentir os sintomas e fazer novo uso de medicação, e essa medicação não é coberta por plano de saúde, então ela é um pagamento relativamente caro, e você tem que pagar para você poder ter esse atendimento dentro do próprio consultório. Então, é quase um processo de venda, né, que o profissional da medicina está fazendo hoje dentro do consultório. O fisioterapeuta também precisa vender o seu pacote, a sua proposta de tratamento, mas assim, a ideia não é muito mais processual. Por mais que a gente esteja vendendo um tipo de serviço, um tipo de protocolo, mas ela é mais processual e tem um detalhe importante, ela tem mais evidência do que muitas medicações que são utilizadas. Então, eu fico me perguntando, e aí o paciente chega aqui no consultório e aí ele vem para mim para perguntar por que é que eu vou fazer isso se o médico disse que isso seria necessário, que seria suficiente. Às vezes o médico nem disse que é suficiente, mas o paciente acha que é. E aí, no final das contas, a gente vê um profissional de medicina encaminhando um paciente para fisioterapia quase nunca. A gente vê um paciente chegando na fisioterapia por indicação de outro paciente, né? Indicação de pares. E aí a gente tem que convencer o paciente de que nossa intervenção ela é eficaz e eficiente, com toda a ciência montando isso, enquanto o médico não precisa de nada disso. Ele só precisa da autoridade médica dele para vender um processo. O paciente vender um processo não, né? Vender uma medicação, vender uma aplicação de uma situação que pode ajudar ou pode ser inócuo. A minha dúvida sempre é quanto isso é efetivamente eficaz e o quanto o médico fez uso de uma boa comunicação para falar com o paciente e dizer assim, olha, isso tem uma eficiência, uma eficácia de basicamente, sei lá, 50%. Então, daqui a não sei quantos meses, você provavelmente vai voltar com dor. No meio do caminho, é importante que você procure um tratamento conservador também. E aí você procura um fisioterapeuta e tal. Raramente eu vejo isso, infelizmente. E isso, para mim, é uma perda muito grande para o paciente, né? Para nós, os pacientes, inclusive, porque
a gente vai vendo o quanto a gente efetivamente vai confiando na autoridade médica, né, e ficando mais à mercê de tratamentos que não necessariamente têm uma correlação direta com a melhora dos sintomas. Esse vídeo é mais um desabafo, pensando nessa coisa dos excessos, porque isso é excesso. O que é que um paciente com dor e com um desgaste articular precisa? Ele precisa de uma boa escuta e um bom encaminhamento. Essa boa escuta, ela precisa ser feita por um profissional de saúde que saiba fazer uma boa escuta de comunicação em dor, conversar com o paciente sobre sua dor especificamente, sobre a singularidade daquela dor baseada no que ela está apresentando da vida dela e como isso reverbera no corpo dela, do ponto de vista do sistema nervoso central, do ponto de vista estrutural mesmo. E os encaminhamentos são: você precisa, talvez, de um nutricionista, você precisa, talvez, consultar um médico em dor para fazer algum tipo de intervenção medicamentosa, você precisa fazer fisioterapia a partir da noção de atividade física, de exercícios físicos, você precisa fazer uma atividade física mesmo com um profissional de educação física. Esses encaminhamentos, um psicólogo também, para fazer um trabalho específico de manejo de dor, isso tudo quem faz é um profissional de saúde treinado para isso. E eu não vejo, infelizmente, os médicos fazendo isso. E eu vejo muito fisioterapeuta fazendo isso. Essa é a parte boa da história. Que nós estamos cada vez mais, fisioterapeutas, estamos cada vez mais cientes do nosso papel, ao mesmo tempo também que a gente tem uma perda muito grande da relação interprofissional, né? Porque tudo virou meio que um grande mercado. E isso é um fato, tá? O juízo de valor, ele existe quando eu estou falando isso, mas é um fato. Porque há uma perda, né? Há uma perda da relação de confiança entre o paciente e o profissional de saúde e uma perda de relação interprofissional que também pode reverberar positivamente na vida do paciente. A solução para isso, efetivamente, é a comunicação, né? A gente precisa se comunicar, a gente precisa conversar sobre o paciente, entrar em contato via WhatsApp, né? E bater um papo, conversar sobre, né? Trocar uma ideia e, de repente, juntar as forças e para a gente entender que a gente não precisa competir pelo bem-estar do paciente. O bem-estar do paciente precisa ser de uma união e, às vezes, num time, às vezes uma pessoa vai fazer um trabalho bem, outro vai fazer um trabalho menor, outro vai fazer um trabalho maior, e aí a gente vai manejando. Tem horas que o fisioterapeuta, tem horas que não vai entrar tanto, vai entrar mais o profissional de educação física. Tem uma hora que o nutricionista não vai entrar, tem hora que o nutricionista vai entrar, tem hora que o psicólogo não vai entrar, tem horas que ele vai entrar. Esse manejo é que precisa estar sempre atento. Bom, é sobre isso o vídeo hoje. É simples, eu só queria trocar uma ideia para a gente começar a conversar sobre esse tipo de assunto, que é um assunto que eu gosto de trazer aqui no canal, nos vídeos longos. Se você me acompanha pelos vídeos curtos, você vai ver muito mais fazendo movimentos e atividades de mobilidade, mas eu quero criar esse espaço aqui também para a gente trocar uma ideia e falar também, beleza? É sobre isso. Se você não me segue, me siga. Eu sou Zac Moreira, fisioterapeuta, e trabalho bastante tempo com movimento, dor e corpo em geral. E inscreva-se no canal, curta, né? Compartilhe esse vídeo com quem você achar que é bacana, isso é importante para mim aqui dentro do canal. E deixe nos comentários aqui o que você acha desse assunto, se isso reverbera de alguma forma na sua vida, se isso faz sentido também. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.